Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Neste tutorial nós vamos introduzir iluminação. Vamos começar a trabalhar com iluminação. E para isso vamos fazer algumas alterações nos arquivos. Vem bastante código por aí. Então vamos lá. Teclando no TUT8, Ctrl, arrasta e vamos alterar de TUT8 para TUT9. Dá um duplo clique para abrir o arquivo. Alt F8. E esse é o resultado do nosso último tutorial. Quando nós concluirmos esse tutorial, nós vamos ter um cubo aqui no canto superior direito. A posição vai ser 050505, que vai servir como fonte de iluminação para iluminar parte da nossa pirâmide. Ok? Então, vamos ao nosso código. Alt F11 e vamos para a nossa primeira alteração. Na nossa primeira alteração, nós vamos alterar a nossa function matrix, dividida em duas. Okay? Vamos criar uma variável private câmera matrix as matrix 4. E aí a gente substitui aqui o nosso temp, tmp, vamos substituir por câmera matrix. E como agora ela está declarada a nível de módulo, a gente fica mais fácil para a gente usar. Vamos criar aqui uma function chamada update matrix. E na update matrix a gente passa as variáveis fov, near e far. Okay? E com isso a gente transfere todo esse código. Fica só para a parte de update. E matrix fica para transferir para a nossa shader. Além disso, vamos criar mais uma function. Não, vamos colocar uma property get. Vamos colocar como public property get composition as vector 3. E a nossa composition retorna a nossa position. Ok? Com essa alteração no constructor, se eu der um debug com compile, vai dar erro, porque agora nossa câmera matrix ela só vai servir para transferir para o shader. Então a gente precisa criar uma nova aqui. Vamos dar um call câmera update matrix. E aí a gente passa essas informações. Ok. E a gente pode transferir o shader use aqui também para baixo. Até aqui, tudo bem. Debug, compile. Se a gente der um Alt F11 e Alt F8, é para funcionar tudo normal. Teclando Space, teclando Ctrl, A, D. Beleza. Salvar o arquivo. Próxima alteração. Alt F11. Aqui no nosso módulo MBase, lá no finalzinho, a gente vinha utilizando a nossa shader como um recurso dentro do próprio VBA. A partir de agora nós vamos lê-la de um arquivo externo. Então os arquivos vão ser obtidos externamente. E para isso, quando a gente passava local, a gente definiu aqui local. Porém, quando for externo, a gente vai definir como path. Tá bom? Apesar de a gente já estar no tutorial 9, para que a gente ainda possa fazer uso do tutorial 8, eu mantive aqui na pasta Resources, Shaders, o tutorial 8. Tá bom? Então a gente tem aqui o nosso frag e o vert. A gente pode observar que o nosso vert ele é literalmente o que nós tínhamos lá dentro do VBA, porém agora com algumas anotações. Vamos pegar aqui o endereço, por enquanto o endereço absoluto dele. Depois a gente
melhor o código. E vamos colocá-lo aqui. Ó. Esse é o vert. E também temos o frag. Ok? Com isso, a gente consegue fazer a leitura do arquivo externamente. Então, vamos Alt F11, Alt F8 e passamos a ler agora as nossas shaders de arquivo externo. Vamos só dar uma melhorada aqui. Vamos declarar uma variável de myPath as string. E vamos dizer que o myPath aqui ele vem até resources. O thisWorkbook path, se nós viermos aqui, ele vem até o shader new pipeline. Então se eu disser que myPath é igual a thisWorkbook path, então é isso aqui, ó. Até aqui é o meu myPath. E o resource shaders, para shaders ele vai estar sempre aqui. Então vamos colocar aqui myPath. E aqui embaixo também, myPath. Ok. Alt F11, Alt F8. Beleza. Salvá-lo. Vocês observaram que aqui, com o shader, eu ainda não havia mostrado para vocês, mas a gente vai ter também um light frag e um light vertex. Tá? No light vertex a gente vai passar o GAN matrix como um match 4, matrix 4 e um model. Então são duas variáveis além da localização que a gente vai passar também. Ok? O que mais que nós temos aqui? No light frag nós temos o light color e o frag color. Essas variáveis a gente vai precisar estar passando. Então a gente vai precisar também criar aqui um light shader. Então vamos lá. Então quem que nós temos aqui? Nós temos nossos points. Interessante, mais uma coisa. Aqui, ó, nós não havíamos introduzido ainda as normais de cada vértice. Nesse exercício a gente vai usar. Então eu até disponibilizei aqui para vocês, para ficar mais fácil, para não precisar ficar digitando. Vamos copiar toda essa informação e vamos substituir pela que nós temos aqui, ó. Apagar desde aqui de cima. Ok? Agora, além dos 8 elementos que nós tínhamos, a gente vai passar a ter mais 3, que são as normais de cada vértice. Por quê? Porque a luz, ela reflete na superfície. E aonde a luz bate, dependendo do tipo de iluminação, ela tem uma pequena alteração. E isso ela faz cálculos utilizando as normais. Vamos mudar aqui para vértices em letra minúscula. Aqui também vamos chamar de vértices. E aqui em cima, vértices. Só que agora nossos vértices não são mais 39. Eles vão ser 11 em cada stride. E ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ctrl G, 16 vezes 11, 176. Então aqui nós temos 0 a 175, são 176 elementos dentro do vértices. Além disso,
o nosso índice tem 3 para formar um triângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 3, 18. Beleza, temos 17. Vamos criar um light vértices, porque aqui nós temos também light vértices. Então vamos colocar aqui como light vértices, a single, e também um light índices. O light vértices, ele vai ter 3 em cada stride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 3, 24. Então ele vai ter 23 vértices, 24 vértices, né? De 0 a 23 dá 24. Com 3, forma um triângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 vezes 3, 24. Lá, acho que não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vai dar 36. Então aqui a gente vai ter 35, que é de 0. E o que é esse light vértice, os light índices? Ele vai servir para que a gente desenhe o nosso cubo. Então, com 24 vértices e 35 índices, a gente vai desenhar o nosso cubinho. Okay? Vamos também entrar aqui com as outras variáveis. Então, a gente já tem o nosso light VBO. Não temos ainda, né? Então, vamos criar aqui o nosso... Temos para o nosso VBO. Vamos criar aqui com light VBO, vamos criar para o light val e para o light EBO. Nós temos o shader, vamos criar um light shader. Esse model, isso aqui não nos interessa mais, porém a gente vai precisar entrar com mais algumas variáveis. A gente vai passar a cor, a posição da luz, a iluminação. Então vamos criar aqui um private light color. Dessa vez vai ser um vector 4 e um light pose, que vai ser um vector 3. Vamos ter um modelo para a nossa luz, vai ser o nosso cubinho. Então vamos criar aqui um private light model, que vai ser matriz 4. Além disso, a nossa pirâmide também vai ser um modelo. Vamos criar aqui um pirâmide model e a posição dela. Então, beleza. Debug, compile e save. Com isso, a gente pode criar o nosso... A gente pode vir aqui embaixo e criar a nossa shader também para o nosso light shader. Vamos copiar essa aqui, aproveitar essa estrutura. Aqui ela é light. Light, e aqui é light shader. Com isso a gente também
faz a leitura e armazena no nosso Light Shadow. Legal. Agora a gente já pode começar a alterar os nossos dados referente à nova estrutura. Então no init data a gente agora tem um stride de 11 elementos com offset a partir do 8. Então aqui a gente tem 11. Não que a gente tenha um offset a partir do 8. O nosso offset para o normal é o 8. Então a gente precisa criar ele aqui também. Ele é 3, porque há 3 vértices. Aqui é 11 vezes 4 e aqui ele é 8. Beleza. Agora precisamos criar a mesma estrutura, só que para o nosso Light Val. A gente pode copiar isso até aqui. Então aqui a gente tem um Light Val. A gente precisa de um constructor. Light Val a gente dá um bind. Light VBO, um constructor, só que aqui não é vértices, ele é um light vertices. Aqui um light VBO. E o nosso constructor passa um light indices. E a gente faz um link attrib para o light VBO. 0, 3 float, só que aqui o stride dele é 3. Debug, compile e save. E agora a gente entra com as informações referentes à cor, posição. Então vamos lá, nosso light color igual um vector 4 input e a nossa cor vai ser branca, vector. Então 1 e 1. O nosso light pose ele é um vector 3 input e a nossa posição vai ser 0.5, 0.5, 0.5. A gente precisa inicializar a matriz para o nosso light model, então call match for identity, o nosso light model. Uma vez que a gente inicializa a matriz, a gente tem que dar um translate para colocá-lo na posição que a gente quer. Então, call match for é um match for é multi gl translate que espera o nosso light model. Porém aqui ele está como um duplo, vai dar erro, mas a gente corrige. E ele espera as posições, que vai ser o nosso lightPose.x, .y, .z. Se eu der um debug compile, ele vai dar o erro, by ref, porque lá está esperando um duplo e é um símbolo. Clicando 2 vezes, botão direito, definition, a gente altera aqui hashtag para exclamação e debug compile, está resolvido. Beleza. GL Translate. A gente pode fazer a mesma coisa com a nossa pirâmide, então vamos lá. Pirâmide pose. Vamos deixar ela tudo vector 3 input. Vamos deixar tudo como 0, porque daí ela mantém a posição que ela vem da câmera.
A gente também precisa inicializar a matriz. Net for identity. A nossa pirâmide model. E a gente também precisa posicioná-la. Então, call net for multi gl translate. A gente passa a nossa pirâmide model e aqui a nossa pirâmide pos. X Z. Beleza. Uma vez feito isso, a gente tem que transferir os dados para a shader. E a gente vai fazer uso daquela set matrix 4FV. Eu tinha transferido ela para o módulo câmera. Eu vou pegar ela emprestada, daqui eu vou copiar. Vamos pular ela aqui embaixo. Então a gente pode chamar aqui para fazer a transferência, só que a gente tem que ativar a shader. Então vamos começar com Write Shader. Use, e agora a gente pode dar um call para a matrix 4FV. A gente passa o Light Shader. Ele vai ser transferido para um model. E aqui o nosso transform data para o Light Model. Beleza. Além de transferir o modelo, a gente vai ter que transferir a cor. Só que a cor, ela era um vector 4. A gente vai precisar criar uma funçãozinha nova aqui. Vamos duplicar essa. Só que agora ela não é uma matriz. Ela não é FV, ela é só um float. E ao invés de set matrix, é um set uniforme 4F. Ao invés de mat, a gente vai passar um vector 4. E aqui é GL uniforme 4F. E que espera receber V0, 1, 2 e 3. Então aqui é um VEC X, VEC Y, VEC Z e VEC W. X, Y, Z e W. E com isso a gente pode chamar um call para o set uniforme 4F. A gente passa o Light Shader. E a gente passa o Light Color, que está lá no nosso shader, esperando para receber informação. E a gente passa o nosso Light Color. Beleza. Agora a gente já pode fazer a mesma coisa com a nossa pirâmide. Então vamos dar um shader use. Vamos passar aqui uma matriz 4F. V para shader, que também é um model, só que aqui ele é um pyramid model. O que mais que a gente vai passar referente ao nosso... A gente vai precisar passar a cor também. E é interessante que a gente pode aproveitar ele daqui de cima. Aqui também é shader. A gente vai passar Light Color e Light Color. Beleza.
Além disso, tem a posição da shader. É um light pose. Precisa de mais uma função. Vou criar aqui, depois a gente melhora. Ela vai ser um 3F. E aqui vai ser um vector 3. Então aqui também é um GL uniforme 3F. Só que agora não precisa do W. Então a gente pode copiar aqui do 4F, altera para 3F. E a gente passa aqui o light pose. Light pose. Debug compile. Aqui é VEC. E consequentemente aqui também é VEC. Debug compile. GL uniforme XYZ, tá? GL uniforme 4F. Location. Location. Ah, não tem um aqui, ó. E aqui então esse também não vai ter um. Debug, compile e save. E finalmente só falta para nós atualizarmos agora quando a gente for imprimir. Então aqui em cima a gente vai utilizar o shader. Quem que a gente vai mandar primeiro? Vamos colocar a posição da câmera. Isso, por isso que a gente criou. Vamos dar um call o set uniform 3F, que a gente vai passar shader. Compose lá na nossa shader. E o nosso câmera composition. Aí a gente tem o nosso câmera matrix. A gente tem nossa textura. Bind e imprime. Ah, uma coisa interessante aqui. A partir de agora, a gente vai chamar esse aqui de T0. Porque eu deixei lá na shader como T0, supondo que a gente venha trabalhar com mais texturas aqui. Isso é importante, senão iria dar erro. Beleza, feito isso, agora a gente pode trabalhar com... Aqui a gente imprime a nossa pirâmide. E agora a gente pode imprimir também o nosso cubinho. Então, light shader use. A gente pode dar um call com câmera matrix aqui também. Só que ao invés do shader, a gente passa o light shader. A gente chama o nosso light val e dá um bind nele. Ele não tem nenhuma textura. E o draw element. Só que no nosso draw elemento ele vai ser o nosso light BO. E a gente muda aqui o vertex array para 0, aqui para o final. É isso aí, pessoal. Acho que é isso. Debug, compile e save. Se tiver tudo ok, fizemos as alterações. Incluímos. Depois a gente dá uma repassada aqui. Faz a leitura. Vamos dar um Alt F11, Alt F8. File not found.
mypath resource shaders, ficou como tut8. Ele vai dar um erro, eu vou fechar o arquivo obrigatoriamente, ele não vai me deixar alterar, deixou. Que beleza! 9. Aí eu não preciso que essas informações só vão estar disponíveis a partir do 9. E vou dar um salvar. Geralmente quando dá esse erro no Windows, ele não deixa salvar, eu tenho que fechar o arquivo e abrir de novo. Mas, como ele permitiu alterar, então F5. E olha que legal, temos a nossa pirâmide, temos a nosso cubinho, o emissor de luz, que reflete aqui. Poderia ter... nós ainda não estamos trabalhando com a movimentação do mouse, e eu não fiz nada no teclado para que eu movimentasse o nosso cubinho aqui e ele fosse iluminando para a gente ver. Se eu teclar o barra de espaço, ele vem para baixo junto, subindo, D, A, S, então tá tudo, os dois estão amarradinhos. Mas já dá para a gente ver que agora a gente já consegue iluminar a parte dele aqui. Vamos ver se eu alterar a cor dele para vermelho, se ele vai refletir vermelho aqui para nós. Vamos ver. Então aqui, se for 1, 0 e 0. Opa, 1, 0 e 0. Alt F11, Alt F8. Ele reflete o vermelho para todo. Então tem o lance da cor que interfere porque ela é multiplicada, né, pela cor do objeto. Então a cor branca aqui ela interfere menos. Mas é isso, pessoal. Só uma pequena recapitulada, né, nas alterações que a gente fez. Então no nosso modo câmera a gente criou um update matrix e o matrix separando os dois. A gente também criou um property get para pegar a posição da câmera. A gente vai trabalhar com ela, depois a gente vai movimentá-la. Tá bom? Aqui no nosso mbase, nós criamos algumas variáveis para atender às nossas necessidades. Nós entramos agora com o normal de cada vértice para refletir a iluminação. Incluímos também aqui os dados para a gente construir o cubo, que representa a nossa fonte de iluminação. Alteramos o stride, incluímos um link para que ele reconheça o normal lá na hora de transferir para o nosso vertex. Então, se nós abrirmos aqui Resources, Shaders, tut9, Default Vert, a gente vai ver que agora a gente tem o 0, 1, 2 e 3, tá? Sendo que o 3 é por nossas normais. Ok? Bom, com isso, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês os dados de shaders, os dados de primitivas, vai estar como um link para vocês baixarem, junto com o arquivo. E é isso. Bastante trabalho, mas satisfatório. Concluímos o nosso objetivo. Espero que vocês estejam acompanhando, porque a ideia lá no finalzinho é a gente fazer um jogo em 3D bem legal. Tá bom? Até a próxima.